Fala pessoal, esse é o canal Pense com Gigantes, eu sou Jefter Souza e hoje nós vamos falar sobre o que é o Evangelho. E não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Você vai continuar nos ajudando a crescer e que esse conteúdo chegue a outras pessoas também. Hoje nós vamos aprender como é que John Bunyan ele conceitua o Evangelho. Você já ouviu falar provavelmente sobre o livro dele chamado O Peregrino. Se não ouviu, recomendo muito você buscar sobre esse livro e ler. Ele é um best-seller e durante muito tempo ocupou o top 10 dos livros mais lidos do mundo. Do que trata esse livro tão lido, hein, gente? Bom, em suma, ele conta a história de um personagem chamado Cristão, que está num caminho longo e perigoso até o paraíso. Nesse caminho, ele é submetido a diversas dificuldades e armadilhas que podem impedi-lo de chegar até o seu destino final. Nesse livro é possível perceber várias analogias aos conceitos cristãos como fé, graça salvadora, pecado, justificação e principalmente como desejo demonstrar nesse vídeo o conceito de evangelho. Lá pelas tantas, um personagem chamado intérprete começa a mostrar várias cenas a cristão. E essas cenas representam esses conceitos doutrinários da vida cristã. Dentre esses exemplos, ele mostra uma sala cheia de poeira. Imagine então uma sala cheia de poeira. Vem um homem com uma vassoura e começa a varrer a sala, ou tentar varrer a sala. Mas a poeira logo toma conta do ambiente, deixando o cristão sem respirar. O homem então para imediatamente de varrer a sala. Em seguida, nos é apresentada uma mulher que borrifa água no chão da sala, em cima da poeira, e começa a varrer, não levantando mais a poeira e conseguindo terminar então de varrer toda a sala. Precisamos entender o que é que John Bunyan está querendo nos dizer aqui. Para ele, a sala é o coração do homem. A poeira é o pecado original, bem como a corrupção do ser humano. O homem tentando varrer a sala é a lei, e a mulher borrifando água e varrendo a sala é o evangelho. Existe um contraste aqui, se você perceber, nessa analogia, entre o poder da lei e o poder do evangelho. É evidente que a lei não tem poder algum sobre o pecado. Na verdade, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Gente, a lei não desperta outro sentimento em nós, a não ser a ira. E Paulo fala isso em Romanos 4,15, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Calbart chega a dizer que onde há lei, o pecado se torna visível. Em suma, é basicamente isso. Não tem como dissipar o pecado através da lei, porque ele o revela. Parafraseando Calbart, é pela lei que tomamos conhecimento da existência do pecado. Na analogia de John Bunyan, no livro O Peregrino, a poeira ao ser varrida pela lei causa desconforto, falta de ar, pois é justamente isso que ela propicia quando tentamos limpar o pecado com a lei. A lei gera ira, e onde há lei, há transgressão e imputação de culpa. Na impossibilidade, então, da lei limpar o coração do homem, o gracioso evangelho vem em forma de água borrifada na poeira do pecado para o subjugar com sua poderosa influência. O evangelho limpa a alma que nele crê e torna a pessoa digna de ser habitada pelo Rei da Glória. O evangelho, então, é o reconhecimento por meio da fé na morte salvadora de Cristo Jesus, que automaticamente amarra o pecado pelo sacrifício feito na cruz, permitindo que por meio da fé em Cristo a nossa vida seja limpa pelas águas borrifadas do Evangelho. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 25, dizendo: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de pedagogo, de condutor, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, ou seja, a lei apenas apontava para Cristo, como o único capaz de cumpri-la. Ela apenas conduzia para Cristo, mas após a morte e ressurreição de Jesus, a fé nos conduz a Cristo e por ela nós somos justificados, entendeu? Não é possível que ambas estejam juntas, desempenhando o mesmo papel. Mas como diz Lutero, misturar a lei e o evangelho não só nubla o conhecimento da graça, mas também corta Cristo completamente.
O Evangelho transforma o ambiente em que ele está, mesmo que esse ambiente seja em vaso de barro. Como diz Josemar Bessa, o Evangelho é magnífico, os cristãos não. O tesouro está em vaso de barro. Podemos realmente ser uma sala empoeirada, cheia de defeitos, pecadores por natureza. Somos sim, pessoas que vivem nubladas com tanta poeira, representada por diversos pecados, profanação e transgressão. Pessoas viciadas, tenebrosas, cheias de maldade no coração e desejosas em fazer o mal, praticar o mal. Mas quando o Evangelho de Cristo é borrifado em nosso coração, somos transformados e passamos a ter nosso coração limpo, mesmo estando no corpo pecador. Reconhecemos que a graça do Evangelho, por meio da morte e ressurreição de Cristo, nos torna pessoas limpas. Como disse Jesus, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho pregado. Isso é o Evangelho. Outrora, homens empoeirados, hoje limpos para a glória de Deus. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.